Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é com muita alegria que nesta noite, mais uma vez, nós nos reunimos aqui para juntos aprender mais um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem na sua palavra para nos ensinar. Palavra esta que eu não me canso de falar, Senhor. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que nos conduz rumo ao céu. Né, irmãos? Uma pena, continuo falando, uma pena que as pessoas estão brincando. As pessoas estão trocando a palavra de Deus por tudo quanto é de bagulho aí fora. Tudo quanto é de imundície mundana, as pessoas estão preferindo e deixando a palavra de lado. Mas o dono da palavra diz que aquele que desprezar a palavra dele vai perecer. E já estão perecendo. Irmãos, a gente não tem o prazer de encontrar uma só pessoa para essa pessoa chegar e dizer assim: graças a Deus eu estou bem, graças a Deus eu tenho uma história boa para contar, graças a Deus minha família está bem. Não existe isso. Os comentários, as histórias é os mais macabros possíveis. Por quê? Porque estão desprezando a palavra. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas fazem comentários que eu não tenho nem palavras. Eu fico calada e já me sentindo mal. Porque tudo que as pessoas falam é treva pura. Você vê que as imundícies do demônio. Você vê que é os sofrimentos que o maligno tem para oferecer. Por quê? Porque as pessoas andam embriagadas por ele. Ave, irmã Edna, não diga uma coisa dessa, que o povo anda embriagado pelo demônio. Andam sim, embriagado por tudo quanto é de imundície que ele oferece aí. Que aparece aí no mundo, que a gente sabe que não pertence ao céu, mas sim é das trevas. O povo juntam para cima, que só faltam se acabar. Para isso não tem cansaço, não tem desculpa, não tem nada. Estão no mais perfeito estado. Com coragem, não tem cansaço, não tem dificuldade, não tem desculpa, não. Estão prontos. Então, pereçam. Porque o dono da palavra diz que quem despreza a palavra dele vai perecer. Diferente daquele que quer, daquele que guarda a palavra. Quem guarda a palavra é um galardoado. Quem diz é ele na palavra. Mas quem guarda a palavra de Deus está isento de qualquer coisa? Não. Está aí no meio. Mas com os olhos espirituais, com os olhos físicos e espirituais ligados. Não está cego, não está alienado, não está distraído ou distraída. Está atento. Então, irmãos, por mais que o caminho seja um pouco difícil, mas se você está dando seus passos com atenção, com cuidado, é mais difícil de você cair no buraco, de você pisar em algum precipício. Me diga se não é verdade. Agora, quem caminha no escuro, de qualquer jeito, a bagaceira é total. E é o que está se vendo aí. Hoje eu estava falando aqui para uma pessoa. Eu falei, quando a gente tem os olhos espirituais iluminados, nada ou quase nada que o povo está enxergando, a gente vê nitidamente. É como se tivesse com a lupa. Eu dei um exemplo para ela. Sabe quando tem uma coisa aqui, qualquer coisa muito pequena que a gente não consegue ver, mas na hora que vê a lupa, bota a lupa, está ali? É assim que a gente vê. E eu vejo uma bagaceira muito grande. Eu vejo uma destruição sem limite em meio ao ser humano. De toda a idade, de todo o tamanho, de toda a classe. Não importa. Eu só vejo a bagaceira acabando com tudo. Por quê? Porque
caminham pelas trevas, andam no escuro. Quem anda no escuro, irmão, tem que saber que vai se machucar, que vai se esbagaçar. É verdade. Aleluia. Mas nem Jesus obrigava. Nem Jesus obrigava. Ele não era... Ele chamava tão rápido. Quando ele passou e viu Mateus lá na coletoria de imposto, que cobrava imposto, ele só disse assim, vamos. E ele seguiu ele. E outros, ele nem chamou. Se a gente for citar, teve deles que ele não chamou. Antes dele passar, eles já estavam ligados. Zaqueu foi um. O cego de Jericó foi outro. A mulher do fluxo de sangue foi outra. Jairo, homem poderoso, homem que mandava e desmandava lá no trecho. Mas a filha dele se viu numa situação que o poder que ele tinha não serviu para nada. E ele soube, se mandar até onde Jesus estava. Para convidar ele para ir lá. Ver o que fazia com a filha dele, porque estava numa situação desagradável e ele nada podia fazer. Então Jesus não obrigava, Jesus não chamava. E ele diz na palavra que quando for num lugar levar a palavra e ninguém tiver interesse, sai de lá. Sacode o pó do chinelo, nem o pó dali leva, deixa lá. Deixa lá, tá certo. Porque é como se dá, irmão, para a gente sentir uma revolta. Como é que alguém oferece algo tão maravilhoso, tão precioso, e as pessoas reagem como se você estivesse oferecendo a pior coisa do mundo. Jesus fala assim, é uma indignação. Vim lhe trazer uma coisa tão bela, tão maravilhosa. Você não dá importância, você não quer? Sai daí, não leva nem o chinelo, o pó do chinelo, sacode, deixa aí. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Então ninguém pode obrigar. A gente não pode obrigar. Convida, com amor, com carinho, faz de tudo, mas não querem. Mas também na hora que a gente encontra, é como eu já falei, as histórias não tem que aguente ouvir. Na pé, assim, de domingo a domingo. A pé é de domingo a domingo. Mas ainda tem gente que abre a boca e diz que, volta e meia eu estou ouvindo alguém dizer que servir a Deus é difícil. Como que é difícil? Se é tão maravilhoso. Difícil é ser cavalo do demônio. Para ele andar montado, escarreirando dia e noite. Aleluia. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, como é difícil, Senhor. Mas não podemos obrigar. Aleluia. Então, quem quer, quem lembrou, quem tem interesse está aqui, né, irmãos? E nós vamos ouvir a maravilhosa palavra que está aqui separadinha para nós ouvir nesta noite. Aprender mais um pouco. Porque a palavra de Deus é uma fonte que nunca seca. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de hoje, ela se encontra no Evangelho de 1 João, capítulo 1, verso do 5 a seguir. É João perto de Apocalipse. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João, 1 João, capítulo 1, verso do 5 em diante. Aleluia. Perto de Apocalipse, moço. Aleluia. O título dessa palavra, irmãos, é Deus é luz. Deus é luz. Aquele que não anda na luz não tem comunhão com Ele. Está vendo? O título? Que Ele é luz.
E quem não anda, aquele que não anda na luz, não tem comunhão com ele. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas andam inteirinho nas trevas e dizem, abrem a boca e querem dizer que são íntimos de Deus. A palavra diz que dele mesmo não. Diz assim a palavra nesta noite. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Tá vendo, irmãos? Eu não sei que tipo de palavras é que as pessoas querem ouvir. Porque aqui é um manual de ensinamento divino que foi deixado escrito aqui para nós, para a humanidade ler, aprender, entender como nós devemos caminhar na vida de uma forma se preparando todos os dias, para que quando chegar a hora de cada um, porque cada um vai ter a sua hora, está preparado. E a gente vê que as pessoas não estão nem aí. É como se a Bíblia fosse uma coisa que ficou aí sem valor nenhum, ninguém sabe deixado por quem, que não é de verdade, que se eu quiser pegar eu pego, se eu não quiser eu não pego, não me faz falta, ou se eu quiser eu abro ela ali em cima do móveis e deixo a poeira cobrir. Num salmo que eu vejo muita gente falar, que eu ouço muita gente falar, eu deixo ali, e ali ele fica, e ali eu vou pintar e vou bordar, e ele vai combater tudo. Não, senhor. Não, senhora, não é assim que a banda toca. Não é assim. A Bíblia fechada, ela é um livro. Aberta, tendo alguém para ler ela, é a boca de Deus falando, é Deus falando conosco. Mas as pessoas se entendem e fazem de conta que não entendem. E a palavra de Deus, irmãos, ela é uma coisa que ela tem que fazer parte, embora as pessoas não saibam ou fazem de conta que não sabem, ela tem que fazer parte nas nossas vidas todo dia e toda hora. Eu acho até mais do que alimentação. Porque alimentação faz parte. Agora, se a gente quiser, a gente aguenta de manhã até meio-dia sem se alimentar.
Se tiver a saúde melhor, até o dia aguenta. Mas a palavra de Deus tem que estar mais presente nas nossas vidas. Porque a tentação do maligno, irmão, é toda hora. Toda hora uma tentação. Você vai na rua, aparece uma tentação. Você vai em outro lugar, aparece outra. Você pensa que não chega uma pessoa em sua casa trazendo uma tentação, trazendo uma história miserável, trazendo uma maldição na frente. Se você não estiver preparado, aquilo ali chega e entra. Muitas das vezes, quando você pensa que não, sem vigiar, já está saindo da sua boca o que não devia sair. E a pessoa ficando o quê? Contaminado, como disse a palavra da semana atrasada. A gente vai soltando da boca o que não deve. Jesus disse que o que sai, o que contamina o homem e a mulher não é o que entra, é o que sai da boca. Então, a palavra de Deus é para ser muito presente nas nossas vidas. É verdade. Porque ela é a arma, sabe a arma espiritual? Mas cadê que o povo não anda com essa arma? O povo anda aí, ó. E é tudo que as trevas querem. É só que as trevas querem, que as pessoas andem distraídas. Que as pessoas abandonem a vigilância. De muitas formas. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem abandona os princípios divinos, irmãos, quem não vive os princípios divinos, que vida tem? É como se andasse com a roupa pelo avesso. Olha que coisa triste. Anda o contrário. E quem anda ao contrário dos mandamentos de Deus, na palavra chama ímpio. São os ímpios. Por quê? Porque eles não concordam com a palavra. Eles agem ao contrário. Aleluia. Aqui no Evangelho de Mateus 6:36, 3 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí, irmãos, vale para a gente. Como foi a nossa semana? Como será que tem sido a semana de vocês que depois vão ouvir essa palavra? Como foi? Quem será que nós demos prioridade em nossas vidas? O que será que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas essa semana? Porque a palavra está dizendo que nós temos que buscar primeiro Ele. Quem será que nós buscamos? Você que depois vai ouvir essa palavra, quem foi que você deu, o que foi que você deu prioridade essa semana, meu irmão, minha irmã? Você buscou a Deus essa semana? Você buscou conhecer a palavra dele essa semana? Ou sua semana terminou e você não lembrou? Você correu atrás de tanta coisa, de trabalho, de dinheiro, de amizades que muitas das vezes nem vale a pena. Cuidou de casa, é necessário sim cuidar de casa, mas nós não podemos negligenciar de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É sério, irmãos, é sério. E aí a gente já vê de cara que as pessoas é uma negligência terrível. Deus, as coisas de Deus é para quando sobra tempo. E não está muito cansado ou cansada. Aí eu vou fazer uma meia boca, uma meia sola. Eu vou me comparecer. Onde está sendo ministrada a palavra de Deus. Muitas das vezes cansados ou cansadas que chegam assim desmontados. Outros cochilam. Outros está ali o corpo e o pensamento sabe lá onde é que está. Outros se remoendo na cadeira. Se mexendo na cadeira e os pensamentos não terminam logo porque demora, porque fala tanto. Fala tanto. 1 minuto, 2 horas que tira no final da semana para falar da palavra de Deus, 1 hora e meia é falar demais? Não é, irmãos? E
como nas imundícies mundanas, começam na sexta e para na segunda e ninguém reclama. Agora estão pegando na quinta. E ninguém reclama. Ninguém. Oh. No final diz que foi tão bom que não sabe por que já terminou. Ninguém reclama nada. Agora, quando senta meia hora para ouvir a palavra de Deus, é um abrir na boca, é outro se contorcendo na cadeira, é outro olhando para não sei aonde, é outro querendo doido para conversar. E Deus de lá só contabilizando. Tudo, irmãos. Tudo. Aleluia. Então nós temos que buscar Ele primeiro. Nós temos que ter um tempo para Ele, um tempo especial. Não é quando sobrar, depois que já está morto ou morta de cansada, que vai buscar. Ele diz: agora tu vem para cá, hipócrita. Tu vem para cá, muitas das vezes não é nem me encontrar, me glorificar, dizer que eu me cobrir de elogio, que ele merece todo minuto ser coberto de elogio. Vem para cá me contar tuas mazelas, tuas caras quebradas, que tu andou mal Satanás o dia todo, a semana toda, ele quebrou, que não deixou nada, e tu vem para cá alugar meu nome para contar tuas imundícies. Porque se ele fosse falar, irmão, era isso que ele falava. Aleluia. Então, irmãos, vamos para a palavra. Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm intimidade com Ele. É desconhecido. Pode falar às vezes por falar, mas é desconhecido. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma, e não há mesmo. Deus é luz verdadeira. Em Deus não há treva. É isso que esse versículo está dizendo. Aleluia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem é que quer ser chamado de treva? Quem quiser fazer você nas trevas, você anda pelas trevas. Que arruma uma confusão, irmãos. Mas as pessoas andam nas trevas mesmo. Aqui, ó. Se dissermos que só temos... Como é que diz que tem comunhão com Deus? Eu tenho comunhão com Deus e eu só ando por os lugares macabros fazendo o que não presta. Está mentindo. A palavra confronta por minuto. As pessoas não gostam. Quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, irmão, não é com conversinha de essa eu gostei, essa eu não gostei, não. É calado para ouvir e aprender. Para se sair, das garras do maligno. Não é com conversa fiada. Eu gosto da pregação de fulano. Eu gosto da pregação de Beltrano. Eu não gosto da pregação de fulano. Não é para isso que a gente vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir para aprender e entender. Porque em muitos lugares Jesus diz assim: ouçam e entendam. Porque se ouvir e não entender, voltou para trás do mesmo jeito ou pior. Aleluia. Então, irmãos, se a gente ficar, eu tenho comunhão com Deus, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, e mais um demônio nas trevas, a palavra está dizendo que não passa de um mentiroso, não passa de uma mentirosa. E quem somos nós na posição de mentirosos, irmão, diante de Deus? Ninguém. Não somos ninguém, não somos nada. Pode até sustentar a mentira, mas é um sustentar que não adianta nada. Porque a Deus ninguém engana. Ninguém engana Ele. Ninguém fique para os infernos fazendo o que não presta. E quer, achando que tapeia a Deus, porque não tapeia. Para os infernos que eu digo, para os lugares mundanos. Fazendo só, muitas das vezes, o que não presta. É para os infernos. Fazendo o que não presta. Aleluia. Mas se andamos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o que a palavra está dizendo. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Irmão, cadê a comunhão do povo uns com os outros? Cadê a paz do povo uns com os outros? Cadê o amor do povo uns com os outros, irmão? Cadê a compreensão do povo uns com os outros? Cadê, irmãos? Que a gente não vê isso. Muitas das vezes é os pais e os filhos dentro de casa para se matarem. As mães e as filhas para se matarem. Como que tem uma coisa ruim assim no meio? Tem. Pode ter certeza que tem. Não cabe dentro das casas, não cabe o povo é só naquela agulha. E muitas das vezes, tanto faz os que não conhecem a palavra como os que conhecem. Você só vê as grulhas. Cadê a comunhão? Se está na luz, se diz que está na luz, cadê a comunhão? Que não existe. Cadê a paciência? Cadê a compreensão? Cadê o amor? Cadê? Cadê a tolerância? Porque não é tudo mar de rosa. Tem as diferenças, tem os quebra-cabeça, tem os desertos. Mas cadê a tolerância? Irmão, se tudo que incomoda a gente for agarrar e jogar no lixo, a gente não faz outra coisa. Se todo pai e toda mãe que tem filho que dá trabalho, irmão, for amarrar, botar dentro de um saco, amarrar e botar para o carro do lixo levar, quase ninguém tem filho em casa. Se mulher que tem marido, que só misericórdia de Deus, que dá um trabalho, que pinta, que borda, ela for botar dentro de um saco para botar para o carro do lixo levar, a mulher estava tudo só em casa. E vice-versa. Porque tem mulher também que só Jesus. Tem mulher também que não tem que aguente. Como tem homem, tem mulher, né? Como tem homem atribulado, tem mulher. É verdade. Cadê a tolerância? Tem que tolerar. A palavra de Deus é quem diz. Tem que tolerar. Tem que suportar uns aos outros. E ligado aqui, ó. Porque a palavra não está dizendo, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica. Mas se estiver aqui, ó, sendo irrigado todo dia, tem que estar aqui nessa irrigação, todo dia sendo abastecido. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ô Espírito Santo. Aqui, irmãos, por que essa guerra toda? Por que esse sofrimento todo? Porque as pessoas vivem na carne. E a palavra de Deus diz que a carne para nada serve. Aqui no Evangelho de Romanos, capítulo 8, no verso 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Irmãos, há uma grande diferença no ser humano que vive na carne para o que vive em espírito. Porque aqueles que vivem na carne, a gente vê aí toda hora quais são os procedimentos, como são as escolhas, como é o comportamento, como é o vocabulário, os meios onde andam, o que eles gostam, o que eles dão atenção. Não tem nada a ver com a pessoa que anda em espírito.
Quem anda em espírito, irmão, não aguenta nem assistir. Não suporta, porque incomoda. Não suporta nem ouvir as histórias que eles contam. Porque dá um enjoo por dentro, dá um mal-estar. Porque a gente vê que é só imundice, que não tem nada a ver, que nada presta. Então, olha o que a palavra está dizendo. Porque os que andam segundo a carne, inclinam para coisas da carne. Quais são as coisas da carne? As coisas mundanas. Vá por aí onde estão as zoeiras mundanas. Estão tudo lá, porque estão tudo na carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quanto se conta? Ninguém quer. Por quê? Porque não andam em Espírito. Eles não enxergam as coisas do Espírito Santo. Eles só enxergam as coisas da carne. Aleluia. Porque a inclinação da carne é morte. E são muitos tipos de morte. Morte física, morte moral, morte de visão. Quanto mais se embrenham lá naquelas imundícias, mais cegos ficam. Mais sujos ficam. Mais destruídos ficam. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha a diferença. Que quem anda em Espírito, que tem a vida que tem quem anda em Espírito, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Quem anda na carne não aceita a lei de Deus, não recebe os ensinamentos de Deus, rejeita. Rejeita tanto que vem um dia e não vem mais. Por quê? Quando você gosta, você torna a vir. Quando você não vem é porque rejeitou. Não entrou. É verdade. Até porque, irmãos, como é que entra se já está cheio de imundície? Aqui no Evangelho de Tiago diz assim: rejeitai toda imundície e acúmulo de malícia, para poder a palavra de Deus ser enxertada em vós. A única que pode nos salvar. Então, para que a palavra de Deus ela possa entrar, tem que primeiro rejeitar as imundícias. As pessoas andam de coculo, andam transbordando de imundície. Como é que a palavra de Deus pode entrar, irmãos? Não entra. Por mais que ouça, mas não entra, não fica. Porque já está cheio. É o que a palavra está dizendo aqui. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o que está dizendo aqui. Quem anda na carne não tem condições de agradar a Deus. Por quê? Porque só anda fazendo o que não presta. Ah, irmã Edna, deixa de exagero. Não é exagero. Não é exagero. Quando tira um dia xoxinho, uma horinha xoxinha aqui para vir, ainda não vem de verdade. Aí eu vou lá por aí, me chamaram para dizer que não fui, eu vou lá. Deixa eu ir lá. Na hora que vai como daqui e ali, a palavra foi aonde na Bíblia? Vixe, sei lá, eu me esqueci. E falou sobre o que hoje na palavra? Foi bom, mas eu já me esqueci. É assim que o povo faz. É assim, é dessa forma que o povo age. E não é dessa forma que tem que ser, irmãos. Aleluia. Voltando aqui para a palavra. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos.
a gente não pode dizer que não tem nenhum pecado. A gente tem que cuidar para se ver livre dos que tem e não arrumar mais. É uma luta. Tem gente que passa por uma luta cerrada, a ponto de abrir a boca e dizer que é muito difícil servir a Deus. Não é, irmãos. Não é. A não ser que a pessoa esteja podre de imundice e não queira abrir mão. Porque imundice, irmão, você pode ter certeza. Porque é assim, ó, esse espaço aqui. Um ventinho a semana toda, de levinho, um passarinho passando para lá e para cá com uma coisinha, a gente entrando e saindo de fininho. Quando chega no dia de hoje que eu vou limpar nesse chão aí que a gente não vê sujeira, você precisa de ver o tanto de sujeira que tem aí. Quer dizer, ela se acumulou aí a semana assim, lentamente, aos pouquinhos. Só que na hora de limpar dá trabalho. Porque tem que esfregar, tem que jogar água, tem que puxar, tem que secar, dá trabalho. Bem assim é a sujeira no povo. O povo vão se sujando de uma forma, dia após dia, lentamente assim, todo dia uma sujeira diferente, todo dia uma sujeira diferente. E quando pensa que não está sujo dos pés à cabeça e nem se deu conta. Agora bora limpar. Bora limpar. Agora na hora de limpar dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas não querem ir para a prova. É desse jeito, irmã? É desse jeito. O povo não quer ter trabalho. Mas na hora de limpar a sujeira dá trabalho. Quando as pessoas começam a fumar um cigarrinho, vamos começar pelo cigarro. Nem se dão conta, né? Aparece alguém mandado das trevas e diz: fuma, é tão bom, ave, a gente se distrai, dá uma leveza no juízo, ave, é tão bom, e vai aliciando, e o fulano ou a fulana começa. Quando pensa que não, o diabo bota sabor, que já tá que só falta fumar um cigarro e comer o toco. E aí vai danando, que quer um atrás do outro, quase acendendo um no outro. E não sacia. Do mesmo jeito uma pinguinha, né, irmão? A primeira ali bebe, faz uma careta que é capaz de matar menino. Mas bebe, vai lá fora, cospe. Se entrar e outra oferecer, toma outra. Aí Achou que dói era mais. ruim, toma outra para fazer duas. E aí o cão bota na mente, vai-se embora. Quando é no outro dia, ou com 2 dias, ou com 3 dias, se lembra daquele mesmo lugar lá. Daqui ninguém se lembra não. Vem e passa uma semana e chega o dia hoje, ninguém se lembra de voltar. Mas lá onde está os aliciamentos do maligno, não se esquece não. Que eu já morei em frente um bar ali na avenida e todos os dias da semana, no mesmo horário, chegavam os mesmos. E lá eles bebiam, e lá eles gritavam, e lá eles davam risada, e lá eles conversavam, tudo quanto era de asneira. Enquanto isso, pinga pra dentro. Aí depois desce pra casa com o estômago cheio de pinga para ir botar uma comida. Para que isso serve, irmão? Para depois voltar pro trabalho. Quando é amanhã no mesmo horário, estavam lá. Pessoa começa a andar com pessoas que falam palavrão, que tem a boca porca. É poucos dias para estar igualzinho, se não vigiar. Começa a sair com pessoas que gostam de frequentar lugar ruim. Quando pensa que não está tão viciado naquele lugar que se não for lá, morre. Porque anda na carne. A carne é que nem urubu, ela sente vontade do que não presta. Então isso são as sujeiras que vão se acumulando. Quanto isso, ninguém vê Bíblia, se tem algum que bota lá no Salmo 91, nunca vai lá olhar para ver o que é que diz o Salmo 91. A poeira cobre. E nego só se sujando. Aí no dia que volta, que quer vir para a presença de Deus, aí tem que limpar a imundice, né? Porque quem quer andar com quem está na luz, não pode andar fedorento, imundo, cheio de tudo quanto é de imundice mundana.
de pecado, de prostituição, de tudo quanto é de imundícia, que é muito tipo de imundícia, é muito tipo de vício maligno que as pessoas usam. Tem uns que cheiram a pau chegando com a boca do nariz escorrendo. Que gosto! Isso é o pó de fumo. Tem outros que cheiram uns pó branco, que eu não sei o que demônio bota, que diz que come por dentro até chegar quase no juízo. Chega, muitas das vezes sangra. E eles cheiram. Se sujando. Aí quando chega na hora de dizer, bora limpar aqui. Tem que limpar, porque filho de Deus que quer andar, dizer que anda na luz como ele na luz está, tem que limpar as imundícias. Ah, é difícil. Não viu não quando estava se sujando? Para sujar foi bom, para limpar não. Para se sujar não se deu conta não? Para sujar não tem dificuldade. Aí na hora de limpar disse que não dá conta? E não dão mesmo não, se mandam, ó, e vão lá para a imundície. E no dia que fosse embora daqui, que chega lá do outro lado, querendo ser cidadão do céu. Como é que vai ser cidadão do céu, hein, irmão Lavo? Porque a porta lá é fina, a porta lá é granfina, a porta lá não entra sapo não. Lá entra príncipe e princesa. Lá não entra sapo e nem bruxa. Lá só entra príncipe e princesa. Que tem que se preparar aqui, não é lá do outro lado não, é aqui. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus. Então ele está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá vendo? É só querer. É só querer. Deus perdoa. Deus só não gosta de barganha covarde, como as pessoas gostam de fazer. Como é a barganha covarde? Ah, eu vou fazer até um sacrifíciozinho aqui, só para me safar disso aqui. Mas depois, blumo de novo. Isso é barganha covarde. E Deus não é covarde nem gosta de barganha de falsidade. Ele gosta de arrependimento, ele dá chance. Porque quem não sabe, irmão, é cego. Mas nós temos que aprender, nós temos o direito, nós temos a Bíblia que ensina passo a passo. Então nós temos por obrigação de aprender. Quando descobrir a verdade, ele não diz que a verdade liberta. Quando descobrir a verdade, aí é a hora do choro nos pés do Pai, o arrependimento. E ele está dizendo aqui que perdoa de toda injustiça, de todo erro. E vamos caminhar de outra forma. Mas as pessoas não querem. Muitas das vezes as pessoas abandonam o caminho. Quando a gente pensa que não, vê falar de alguém que pegou todos aqueles anos de caminhada e jogou no lixo e encostou, esqueceu, como se esqueceu, e mergulha no lixo de novo. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Aleluia. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Está vendo? A gente abrir a boca e gritar que não tem pecado, está chamando ele de mentiroso. Está chamando a palavra de mentirosa. Porque se disser que não tem, está mentindo. Porque nós já somos filhos do pecado, né? Pois é. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então não podemos dizer, eu não tenho pecado. Tem que se ligar se tem algum, quantos tem, e lutar contra eles, se arrepender, pedir perdão para Deus e seguir diferente, porque Ele perdoa. Foi o que Ele disse à mulher, a Maria Madalena, que os malandros chegaram diante dele, dizendo que ela tinha sido pega em adultério. Foi o que Ele disse para ela, quando estava só ele e ela. Jesus é muito sábio.
muito inteligente. A inteligência de Jesus é perfeita. Ele sabe botar assim, sabe, no lugarzinho certinho de cada um na hora certinha. Ele sabe dar a cada um a resposta que merece, a resposta que precisa. E depois ele vai seguindo assim, um por um. Aqueles caras chegaram, eles estavam lá preocupados com mulher. Eles queriam afrontar Jesus. Eles queriam afrontar. Eram os escribas e os fariseus. Eles chegaram botando aquela bomba na mão de Jesus, dizendo: a lei de Moisés diz que quando uma mulher pega em adultério, tem que ser apedrejada. E tu diz o quê? Tu diz o quê? E ficaram, sabe? E ficaram por ali. E ele, ó, só vendo eles por dentro e por fora, levantou a cabeça e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre ela. E tornou. E a Bíblia diz que começaram a cair fora, a começar dos mais velhos. E foram saindo. Quando Jesus levantou a cabeça, estava só ele e a mulher. Ninguém jogou pedras nela. Ele disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu também. Vá e não peque mais. Tá vendo? Que chance maravilhosa. Como ela amou. E como ela pegou, ela aproveitou aquela chance. E ela se tornou outra pessoa. Não é verdade, irmãos? Então a palavra está aqui para nós. Enquanto a gente não tem o conhecimento da palavra, é uma coisa. Depois que a gente tem o conhecimento da palavra, a palavra diz que ela nos liberta de toda imundície. E a pessoa vai ser nova criatura, com outros costumes, com outro comportamento, com outra visão, com outra sabedoria, que não tem nada a ver. E muitas das vezes, infelizmente, a gente vê as pessoas que conhecem de formas tão ridículas, se comportando de forma tão ridícula, escandalizando a palavra de Deus, escandalizando. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí diz aqui a palavra: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como se dissesse assim: meus filhos, essa escrita aqui, está aqui, para que vocês vejam, para que vocês leiam, vocês venham aprender, para que vocês não pequem. Aleluia. Vos escrevo estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Irmãos, o Pai e o Filho é uma coisa muito linda. Deus e o Filho dele. Quando Jesus andava no mundo, ele nunca dizia que era ele sempre era o Pai, era o Pai, era o Pai. Como o Pai também diz: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai faz. E o Pai sempre passando a responsabilidade, a sabedoria para o Filho. Então o Pai e o Filho é dois em um. É lindo demais. Aleluia. Olha aqui o advogado. Temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo.
Então Jesus é um intercessor, é um advogado. O que Deus quer? Que nós converse com Ele, que nós passe as nossas queixas para Ele, que nós tenhamos uma intimidade com Ele. E que Ele diz que ninguém vem ao Pai, Jesus diz na palavra, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai. Ninguém chega num lugar, irmãos, para entrar direto e ir lá falar com quem quer. Primeiro a pessoa encontra quem? O porteiro. Tem sempre alguém antes da pessoa. Antes do juiz tem alguém. Antes do gabinete de qualquer pessoa tem alguém. Tem um assessor. Não é assim? E Jesus é o assessor do céu. Para nós buscar Ele e Ele interceder por nós ao Pai e Ele nos ensinar e nos levar até o Pai. Ele não disse que foi preparar, eu vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E quando eu vou preparar lugar, eu volto para buscar vocês, para que onde eu esteja, vós também possam estar. E se Ele disse que vai voltar, irmãos, quem é nós para dizer que Ele não vai voltar? Quem é nós? O nosso trabalho, a nossa obrigação é se preparar. Tá ligado aqui, ó. Porque a preparação nasce daqui. Para no dia que Ele chegar, tá preparado. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É todo mundo, irmãos. Aquele que não foi, é porque não fez por onde. Aquele que ficar, é porque não fez por onde ir. O livre-arbítrio está na mão de todo mundo. Jesus, Deus não nos quer a força. Se oferece uma comida maravilhosa a alguém, ainda tem que obrigar a comer? Não. Tá aqui, ó, uma delícia. Você quer? Tudo bem, não quer. Obrigar a pessoa a querer uma coisa tão boa. Então Deus deixou o livre-arbítrio. Deixa aí, ó. Fica aí o bem, fica aí o mal, fica aí a luz, fica as trevas, fica a palavra. Deixa se virar aí. Cada um vai ver tudo e vai escolher. Aqueles que me escolher, vai comigo, morar comigo. E aqueles que não me escolheram, é porque escolheram o povo das trevas, o inferno. Então é para lá que vai, infelizmente. É o que a palavra diz. Vai para lá. E depois de lá, Deus, tchau, né? Aleluia. É pranto, ranger de dente, tormento e fogo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Mateus, Marcos 15, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim: E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está vendo, irmãos? O que é que a palavra está dizendo? Foi que Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Irmão, não tem bênção, não tem riqueza melhor. Não tem coisa melhor, não tem trabalho melhor do que pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Só que tem que ter responsabilidade. Tem que pregar direito, tem que falar direito, tem que ensinar direito, porque ele diz que ai daquele que aumentar ou diminuir numa vírgula. Porque também é uma ousadia muito infeliz. A pessoa pegar uma coisa tão séria como a palavra de Deus para ensinar e querer aumentar ou diminuir, moldar seu jeito.
Irmãos, infelizmente estão fazendo. Estão fazendo. E não é pouco não, é muito. Escondendo a verdade e pregando mentira. Pregando ilusão. Estão ou não estão? Pregando ilusão. E o povo em cima, porque o povo gosta de ilusão. O povo não gosta da verdade. O povo gosta de ser enganado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Jesus diz na palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o verso 16 diz assim: quem crer, quem acreditar, né? E for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Quer mais o quê? Aquele que não crê, né? Na palavra. E o povo não está crendo. O povo acredita em tudo que é entre ruim, tudo que é de inseto, que faz rasto. Agora, na palavra do Todo-Poderoso, dono do mundo, dono de tudo, do céu, da terra, de tudo que existe no mundo, inclusive do ser humano, o povo não acredita. O povo acredita em tudo que é mentiroso, que existe em cima da terra. Agora, na palavra de Deus, o povo não tem a menor confiança, não acredita um pingo. E quando diz que acredita, é mentindo, porque quem acredita, assume. Quem acredita, aceita. Quem acredita, vive. Quem acredita, guarda. Quem acredita, cumpre. E quando não faz nada disso, está dizendo que acredita, mas é mentindo. Não é verdade, irmãos? É verdade. Aí se torna um povo que Jesus chama de hipócritas. Jesus chamava esse tipo de gente, era hipócrita, sepulcros caiados, bonitinhos, enfeitadinhos, parecendo que estavam falando a verdade por fora, mas por dentro, demônio puro. Sepulcros caiados, víboras, raça de víboras, ele chamava era desses nomes. E esse povo está todo aí. As víboras, as serpentes, os sepulcros caiados, você chega perto assim, uns minutos, Maria, chega tão se derretendo da bondade disso e daquilo, fica um tempo. Para você ver a carniça do sepulcro sair de dentro. Infelizmente, irmãos, mas é a verdade. É a verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra que eu tinha separado aqui para nós, hoje era essa. Palavra maravilhosa, palavra que nos ensina muito, porque a palavra verdadeira é essa, é a que ensina, é a que exorta, é a que sacode, vem cá, o que é que você está fazendo? Você está doido, você está cego, isso aí vai lhe matar, a vida vai lhe acabar, você sai dessa cachaça, a cachaça não é de Deus, prostituição não pertence a Deus, jogo não pertence a Deus, mentira não pertence a Deus, fuxicada, fofoca, tudo isso, nada disso pertence a Deus. Quando pregar isso, o povo fica o bico, ó. É verdade. Nem vem, né? Vem nada, vem não. Mas eu não me preocupo não, irmão. Não. Não me preocupo não é eu que vou ficar. Pois, a palavra de Deus diz, se não tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Ele não sabia que ia ser um pinguinho? Ele sabia. Ele sabia que ia ser um pouquinho assim, ó. E aqui lá apareciam uns perdidos no próximo encontro, ninguém sabe onde estão. É massa que não tem liga. Massa que não tem liga. É massa ruim. Mas cada um é cada um, né? Cada um escolhe o que quer e depois aguenta as consequências e não ache ruim, né? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para nossas vidas, para nossas famílias, para nossas casas, para nosso trabalho, para nossa cidade, para nosso país. Todo mundo precisa de oração
e das bênçãos de Deus, né, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, já quero aqui ser muito grata ao Senhor por esse momento tão precioso, Pai, aqui na sua presença, buscando mais e mais conhecimento através da sua palavra. Palavra essa que o Senhor diz que cura, salva e liberta. Quando a gente conhece ela nos liberta de toda cegueira, tanto física como espiritual. Por esse motivo, Senhor, eu sou muito grata, muito grata mesmo de verdade ao Senhor, por essa rica oportunidade aqui nessa noite, de conhecer mais um pouco da tua palavra, Senhor. Oro pelo povo, pelas pessoas que aqui se encontram nessa noite, que o Senhor visite cada um, que o Senhor tenha um encontro com cada uma delas, curando, libertando, salvando, de alguma área necessitada, que o Senhor visite ela na área das enfermidades, para curar as enfermidades, tanto física como espiritual, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, apresento todas as pessoas, Senhor, que aparecem aqui, que passam por aqui, mas é como se não se saciasse, como se não sentisse sabor nenhum no que é partilhado aqui nesse ponto de pregação. Que o Senhor visite cada uma, se assim for da sua vontade. Eu não faço oração, colocando o Senhor contra a parede. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. Visite cada uma delas, toque no coração delas, cure a cegueira espiritual dos olhos dela, arranca todo o mal, toda sujeira, toda crueldade, toda frieza, toda imundície, como diz a tua palavra, do coração e da mente de cada uma delas. Em nome de Jesus, quero orar nessa noite pela minha família, pelos meus filhos, meus netos, nora. Que o Senhor guarde cada um, Senhor. Que o Senhor trate de cada um todos os dias, até o dia, Senhor, que eu ver cada um deles aqui diante da tua presença, convertido, levantando a mão e se rendendo ao Senhor. Eu creio que um dia eu vou ver esse momento acontecer em nome de Jesus. Oro também, Senhor, nessa noite pela minha cidade, pela nossa cidade, por esse bairro que a gente mora. Que o Senhor seja o governador, o comandante, o administrador dessa cidade. O Senhor é aquele que tem os olhos que tudo vê. Senhor, acampa o teu exército nessa cidade, nas entradas e na saída, desterrando, arrancando, queimando, destruindo, cancelando, neutralizando toda seta maligna, todo espírito maligno que sorrateiramente atua nesta cidade, que eles sejam queimados pelo fogo do Espírito Santo. Que toda moita de Satanás que se levanta, que se prepara, nessa cidade para destruir as famílias, para fazer as mães chorar, para tirar a paz das famílias, toda moita do mal seja queimada, seja desativada para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero também, Senhor, quero colocar nas tuas mãos, meu Pai celestial, este país. Toma o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Toma o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Esse país que não é de guerra, esse país que não gosta de confusão, esse país, Senhor, que gosta de acordo, que gosta do bem, esse país que é cheio de riqueza. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. E pega todo homem, Senhor, de coração de pedra, de coração negro, de coração e mente cheia de imundície e de acúmulo de malícia, Senhor. Trata deles, cuida deles, domina eles, Senhor. Não deixa que eles façam do Brasil uma coivara negativa. Não deixa que eles destruam esse país, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço do fundo do meu coração, nesse momento, cuida do Brasil. Não deixa que os homens que não te conhecem venham destruir esse país, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai e que a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, que vamos dizer amém. 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 Que Deus leve vocês para a casa de vocês em paz
que dê uma bela noite de sono, que Deus nos livre de todo mal. E sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.